Boas! Hoje nós vamos falar sobre o objeto. É isso aí, o objeto. O objeto é o objeto da ciência. Para falar em ciência, eu estou até com a minha camiseta do Einstein aqui, olha que bonita. Vamos lá, vem comigo. Antes de falarmos sobre o objeto, é preciso falar sobre o conhecimento científico. Essas semanas, agora no novo formato do Dever Diálogos, iniciamos falando um pouco da sensibilidade artística, né? Do início da sensibilidade artística na poesia do Chico Buarque, Lábia. Depois falamos no outro programa sobre Tamandaré, a mitologia brasileira, iniciamos a mitologia. Depois falamos em seguida sobre o dogma cristão do livre-arbítrio. E agora falamos sobre o povo, né? O senso comum, o pensamento comum, sobre o conceito de povo, de população, né? E hoje nós entramos no campo do pensamento da ciência e ainda faremos agora a questão da filosofia e voltaremos para a arte, para encerrar de novo esse ciclo, né? Que inicia com a arte e termina com a arte, né? E o que caracteriza o pensamento científico, o conhecimento científico? Ele é muito recente, nós estamos falando do século XIV, XV para cá, o modernismo, o fim da era medieval, início do moderno, a Renascença, né? A Revolução Copernicana, onde a Terra deixa de ser o centro do universo, né? E passa a girar em torno do Sol, a lógica indutiva, né? Do Francis Bacon, que faz agora uma lógica inversa da lógica de dedução e faz uma indução, que a ciência vai se fundamentar na lógica da indução, né? Medindo o particular e generalizando o universal. Depois nós temos o método científico de Francis Bacon, que ele apresenta a metodologia, ou seja, a separação de partes, a análise, a síntese, a revisão, esse método científico, né? Ou seja, ensina uma lógica indutiva, uma metodologia, né? E da análise das propriedades do objeto nasce o pensamento científico, o conhecimento científico. A gente não pode confundir com o conhecimento genérico, que a gente pode chamar até de pré-científico, de Arquimedes, né? De toda, né? Da alquimia, né? De toda essa parte, né? Aristóteles fez muito isso, né? Ou seja, alguma coisa que preparou o conhecimento até chegar esses fatores da modernidade que criam realmente agora uma base de conhecimento diferente de tudo que existia até então, que é o conhecimento científico. E a partir do entre século XIV e século XV, muda o mundo, né? Muda o jeito de ver, muda a sociedade e estabelece uma nova maneira de pensar, tá? Então, é importante nós salientarmos que estamos falando hoje desse pensamento científico, desse conhecimento científico moderno, né? Recente, do qual se apresenta para encontrar as propriedades, limitar as propriedades, analisar as propriedades do objeto. Então vamos ver agora o objeto. Vem comigo. Agora há pouco eu falei do método científico do Francis Bacon. Cara, o método científico é do René Descartes, né? Vamos parar de falar besteira, né, alemão? Vamos lá. Então eu vou falar do objeto. Objeto é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, né? No tempo, no espaço, que pode ser medido, que tem propriedades, que tem altura, largura, comprimento, que tem peso, que tem massa, que tem velocidade, que pode ser medido, algum atributo, né, que chamamos de propriedades, que ele é próprio, né? Então, é isso que é o objeto, seja ele uma laranja, o sol, o vento, uma onda eletromagnética, né, um átomo, né?
não vamos indo para baixo do átomo, senão a gente vai escapar aí para o lado da quântico, né? Do mundo quântico. Aí é outro tipo de realidade. Qualquer hora a gente fala sobre isso, tá? Vamos ficar definido, a ciência sempre define coisas, limita coisas, então ela tá limitada entre aquilo que é físico e aquilo que é biológico, e o químico no meio, tá? O biológico para lá também já começa a partir para aquilo que tem consciência. Então já começa a partir para humanidades. É claro que nós podemos também tratar aquilo que é biológico como objeto, né? Por quê? Porque nós temos que tratar da saúde da pessoa, do cachorro, né? Ou da planta. Então, nem sempre podemos tratar um cachorro como objeto, ou um ser humano como objeto, né? Ou uma planta como objeto. Uma planta é mais fácil, a gente aceita mais tratar como objeto. Não deveríamos, né? Porque aquilo que é biológico vai ganhando características de consciência, e quanto mais essa consciência for interativa, for inteligente, né? Menos poderá ser tratado como objeto, começa a ser um sujeito, né? Que é o lado filosófico. A ciência então trata dos objetos. É claro que nós vamos objetivar um animal, ou uma planta, ou uma pessoa para tratar de uma doença ou coisa parecida, mas isso é um conceito, tá? Então eu não concordo muito com essa palavra ciências humanas, né? Como a ciência política, né? As humanidades não são ciência, tá? As humanidades têm esse lado do conhecimento filosófico, tá? Mas vamos nos ater aqui a questão objetiva da ciência objetiva, né? Qual é o seu papel? O seu papel é de gerar tecnologia com fiabilidade, né? Porque toda a sua medição de propriedades, de atributos, das propriedades do objeto servem para gerar conhecimento e tecnologia a favor da civilização. Então ela tem uma função aí, uma função ética, um instrumento do conhecimento ao poder sintetizar tecnologia suficiente para nos auxiliar nesse projeto civilizatório. Essa é a função da ciência, né? Como um instrumento civilizatório, né? Então a ciência ela não produz, né, o propósito humano, né? Isso é papel de outras áreas do conhecimento. Ela limita as propriedades dos objetos. Também para que nós não confunda o abstrato com o concreto. Não confunda, né, aquilo que é transcendental, aquilo que é transcendente, aquilo que é imanente, aquilo que é poético, aquilo que é crença, aquilo que é mito, aquilo que é político, aquilo que é filosófico, aquilo que é artístico, com alguma coisa científica. Não, a ciência é um conhecimento restrito, né? É um conhecimento muito bem elaborado e restrito, preservado, né? Como um instrumento fundamental para o desenvolvimento tecnológico humano. Então esse pensamento científico, esse conhecimento científico é fundamental para nós nos afastarmos das pseudociências, dos esoterismos, das crendices e tudo mais, tá? Por quê? Porque senão vai estar sempre vinculando, né, a desinformação, o desconhecimento, o negacionismo. Nós estamos cheios de exemplos políticos agora, de negacionismos científicos, tá? Por causa disso, tá? Então, nós temos que entender que o objeto, ou seja, a coisa, o sol, a laranja, a cadeira, aquilo que possui propriedade, né, é aquilo que a ciência vai se dedicar ao analisar, ou seja, ela olha a natureza e analisa os objetos da natureza e sintetiza objetos artificialmente. Então nós analisamos o passarinho e produzimos o helicóptero, o avião,
o foguete, nós analisamos os peixes e produzimos o submarino, nós analisamos, a biologia e produzimos sistemas virtuais de comunicação, ou seja, ela analisa uma coisa e sintetiza outra. E assim a ciência é a proprietária desse conhecimento restrito da análise das definições de propriedade que serve de instrumento de encaminhamento à civilização humana. Esse é a beleza da ciência. Tá? Então, muita gente quer fazer da ciência um esoterismo e muita gente quer fazer da ética ou da política um cientificismo. E as duas coisas devem ser evitadas. A ciência deve se restringir ao seu olhar que não é dialético, que não é crítico, ao seu olhar pragmático na definição das propriedades do objeto. Tá? Quando a gente for falar das qualidades, dos conceitos, das abstrações, dos pensamentos, nós vamos passar para o lado da filosofia. Valeu, gente? Até mais. Valeu!